Em 1933, meu pai veio a primeira vez a São Pedro, justamente para tratar de assuntos de café. O único jeito de chegar em São Pedro era um trenzinho da Sorocabana, bitola estreita, era um ramal da Sorocabana, levava 2 horas e 45 de Piracicaba até aqui, coisa que hoje é 20 minutos de automóvel, vindo devagar. Era uma viagem por dia, então ficou aí em São Pedro 3, 4 dias, esperando audiência no fórum e tudo mais. E convidaram para viver um lugar que tinham procurado petróleo nos anos 20 e tinha uma água muito mal cheirosa. A fazenda do seu Ângelo Franzin, onde tinha o poço da água sulfurosa, o gado preferia beber essa água, pelo que falam. E diziam que o gado dele era melhor do que o gado dos outros vizinhos. Então, muita gente acha que isso é lenda. Então, esse foi o começo, o primeiro sinal da possibilidade de água mineral ser um ponto de tratamento. Isso estimulou muito meu pai, que se interessou pelo assunto. Então vamos estudar essa água e fazer uma cidade, uma estância voltada para a saúde. Então, no projeto aqui de águas, é interessante observar que o projeto envolve uma área de 3,5 milhões de metros quadrados, ou 140 alqueires, mais ou menos, e tem só a área verde, é 50% da área da cidade. É a única estância brasileira, até onde eu sei, construída com base no estudo científico para ser uma cidade de saúde. Então, meu pai reflorestou a área inteira, 200 e poucos alqueires, plantando 1.200.000 pés de eucaliptos, para formar uma área verde no menor espaço de tempo possível. Então, dentro do projeto de construção da cidade, o primeiro hotel que meu pai construiu foi o grande hotel que hoje é do Senac. É um hotel de luxo, inaugurado em 25 de julho de 1940, quando recebeu os primeiros hóspedes, com 100 e poucos apartamentos, e foi o começo da cidade. Por isso, até 25 de julho, a fundação do hotel, a inauguração do hotel, é a data da fundação da cidade. O hotel fica dentro do parque, que hoje tem o nome do meu pai, Otávio Moura Andrade. É uma área inteira reflorestada e preservada. Tem 40 alqueires de área verde ao redor do grande hotel. Para inaugurar o grande hotel aqui em 1940, meu pai teve que trazer todos os funcionários de fora, porque o pessoal de São Pedro, 8 quilômetros daqui, não tinha habilidade de trabalhar no hotel. Então, tiveram que trazer arrumadores, faxineiros, garçons, cozinheiros e tudo mais. Até ascensorista, porque aqui não existia elevador, e o hotel foi o pioneiro desse ponto. E essa equipe que treinou os são pedrenses, que hoje leva o nome de São Pedro para todos os hotéis do Brasil e com um grande sucesso, né, que virou um celeiro de mão de obra especializada em hotelaria. Aqui era um deserto, não tinha sombra, não tinha árvores, não tinha nada, não tinha nem acesso. A própria estrada daqui a São Pedro foi meu pai que abriu e largou. E para poder fiscalizar as obras, ele primeiro fez um aeroporto em 1936. Ele vinha de avião. Então foi
É o aeroporto anterior até as cidades maiores, como Piracicaba, o Rio Claro, que são aqui da região. Mas São Pedro já contava com aeroporto, com 4 pistas, hangar, estação de passageiro e tudo mais, porque era o jeito de vir e trazer os técnicos que ajudaram na elaboração do projeto de águas de São Pedro. Em 1950, ele construiu outro aeroporto, o atual aeroporto que deve ter o nome dele, uma pista de 1.200 metros, hangar também, estação de passageiro, telefone. Aí, por causa do desenvolvimento da aviação, passou a ter o DC-3, que o avião maior, precisava de mais pista, né? No primeiro aeroporto, a VASP, a primeira linha da VASP, de São Paulo a São José do Rio Preto, abastecia aqui em São Pedro, no primeiro aeroporto. É curioso isso, São Pedro está na história da aviação brasileira, no fundo. E organizou várias revoadas, várias festas. A primeira em 1940, quando inaugurou o Grande Hotel, depois em 1947, depois da Segunda Guerra Mundial, depois em 50, na inauguração do segundo aeroporto, e aí vieram 450 aviões aqui nessa revoada. Foi a maior revoada acontecida na América do Sul. Para poder operar o hotel, não bastava trazer funcionários de fora, treinados em hotelaria. Tinha que dar a condição de fornecimento do material de consumo do hotel. O trem da Sorocabana era precário. Então foi implantado aqui no município de São Pedro, aqui vizinho da área de Águas, uma granja leiteira com gado holandês preto e branco, que fornecia leite, creme, manteiga para o hotel. Tinha um aviário que produzia ovos, galinha, frango, pato, marreco, o ganso, que é o que se consumia na época. Foi criada uma horta para abastecer o hotel de verdura. Tinha também até um apiário para fornecer mel. Para a construção do Grande Hotel, foi criada aqui uma serraria, porque tinha um resto de tora aqui de madeira aí na serra. Então serrava as toras, faziam as tábuas, tinha marcenaria, carpintaria. Então os móveis do hotel foram todos feitos aqui na cidade, aqui nessa oficina. Os tacos posto no chão do hotel também foram feitos aqui. Foi criada uma olaria, porque não tinha tijolo, um porto de areia no rio Piracicaba. Enfim, criou toda essa estrutura fabril, vamos dizer assim, de construção. E com isso treinou também muita gente aí de São Pedro para virar marceneiros, carpinteiros, que eram habilidosos e se desenvolveram aí, mas começando aqui pelas obras do Grande Hotel. Outro aspecto muito importante aqui da cidade foi a questão do saneamento. Nos anos 30, poucas cidades no Brasil possuíam o serviço de água, esgoto, projetado para a cidade. Sempre eram improvisados os serviços, a maioria dos bairros, inclusive, as casas eram com fossa e tudo mais. Então, para criar uma estância, que é o lugar de saúde, não era possível ligar, por exemplo, o Grande Hotel numa fossa. Então, foi contratado o escritório técnico Saturnino de Brito, do Rio de Janeiro, para fazer o projeto de saneamento da nova cidade, de acordo com o projeto urbanístico do Jorge Macedo Vieira, do engenheiro Jorge Macedo Vieira. Foi tão bem feito que até hoje
ela atende a cidade. A cidade cresceu muito, tem 3.000 habitantes por aí, mas o nosso serviço está atendendo satisfatoriamente a cidade. A cidade inteira foi planejada, não tem um metro quadrado de terreno aqui, de lote, que não tenha sido objeto desse projeto inicial da cidade. O Grande Hotel foi, de certa forma, a grande novidade na hotelaria brasileira. Poucos hotéis do Brasil tinham sido construídos o prédio para ser hotéis. A maioria era adaptado. Aqui, o Grande Hotel foi o projeto de um arquiteto chamado Luiz Camerlingo, que faleceu pouco antes de completar o prédio, infelizmente, no acidente de avião. Mas a estrutura do prédio era a mais moderna da época. Foi montada uma equipe que deu suporte para o desenvolvimento do hotel. Quem coordenou essa equipe foi o primeiro gerente, o senhor Oldrich Kosorek. Ele era tcheco, tinha vindo ao Brasil em 1922 para a inauguração do Hotel Glória, no Rio. Depois trabalhou no Hotel Atlântico, em Santos, quando meu pai conheceu, que meu pai morou no Atlântico, no Hotel Atlântico, em Santos. E ele que coordenou essa equipe que veio para inaugurar o hotel. E ele era muito respeitado na hotelaria e conseguiu movimentar esses funcionários. Por exemplo, outro funcionário que veio foi o chefe de cozinha, o Schwenk. Ele era chefe de cozinha do navio Vinduk, que era o principal liner alemão. Como coincidiu o começo da guerra, o navio ficou apresado em Santos. E a turma, os funcionários do navio, os marinheiros, todos foram até levados para um campo de internação. Não chamava campo de concentração aqui, mas campo de internação. E meu pai conseguiu trazer o Schwenk, que era um chefe já reconhecido internacionalmente, para São Pedro para ser o chefe do Grande Hotel. O Schwenk era um chefe tão reconhecido que 5 chefes de cozinha já estabelecidos na época vieram para cá para trabalhar com o Schwenk. Só um exemplo do padrão de qualidade do serviço do hotel, né? Um casal que esteve aqui, honrou muito a cidade, foi os atores poloneses que estavam radicados em Hollywood, Marta Egert e Jan Kepura. Marta Egert era uma cantora lírica, diziam que tinha uma voz acima do padrão lá. E o Jan Kepura era diretor de cinemas lá em Hollywood, fizeram vários filmes. E fizeram inclusive um pequeno sketch aqui no Grande Hotel, muito simpático, né, mostrando as virtudes da água, quando a pessoa chegava com dificuldade, bebia água e largava a bengala, tudo. É muito, muito curioso isso. Taquigrafia é aquele sistema de escrita que a pessoa consegue acompanhar a velocidade com que os outros falam, né? Por taquigramas, não escreve a palavra inteira, tem sinais que significam as consoantes, basicamente. E com isso, depois meu pai, em 1926, entrou na faculdade de Direito. Então ele taquigrafava as aulas e chegava em casa, sentava na máquina de escrever, que é essa máquina que está aqui, e batia com 6, 7 carbonos
e fazia as apostilas e vendia para os colegas. E com isso ele ganhou o primeiro dinheiro dele. Então ele sempre citava até um pequeno poema italiano: Due orecchie avesti et una bocca sola. Sai che vuol dire con questo? Ascolta il doppio che parla. Duas orelhas você tem e uma só boca. Então, para você, tem que ouvir o dobro do que você fala. Então, ele gostava de ouvir, ele era um bom ouvinte. E era um bom professor, sempre orientando o porquê das coisas. Dificilmente ele dava uma ordem, faça isso. Normalmente ele explicava, tem que ser feito assim por causa disso, por causa daquilo.